Olá, pessoal. Vamos fazer um comentário de algumas questões da prova de primeiro e segundo ciclo, tipo 1, tá? Então, é essa prova aí que eu vou estar comentando algumas questões que consideramos um pouco mais polêmicas, principalmente na perspectiva dos fundamentos, tá? Então, fundamentos, ensinar a aprender e a parte específica do primeiro e segundo ciclo. Algumas questões apenas para não se tornar o vídeo muito cansativo, muito extenso, tá? Eu vou tentar ser bem objetiva, né? Sem fazer a leitura das questões, mas apontar a centralidade de cada questão. Então, nessa questão 13, né, está falando do Vygotsky, mas numa relação com a questão da deficiência. Então, apresentou um texto ali de introdução falando dessa relação, né? Então, o enunciado diz: sobre a educação de pessoas com deficiência, a obra de Vygotsky propõe o entendimento de que estes alunos são transformados em suas possibilidades de aprendizado pela dinâmica e os contextos sociais. Então, de fato, Vygotsky vai acreditar que, mais do que olhar a deficiência, olhar a potência, aquilo que esse sujeito pode potencialmente aprender nas suas interações, nas mediações e interações. Então, a letra A é a correta, mas vamos ver por que não é a B, a C, a D, né? Requer uma abordagem especializada? Não, ele não fala dessa perspectiva, pelo contrário, ele acredita que quanto mais diverso for o espaço, as experiências, melhor é para esse sujeito e para qualquer outro, não só para ele. Tem alterado o andamento normal dos estágios biológicos, então ele também não trata, né? O Vygotsky não trata de estágio, nem de fase de vida, necessitam de um mediador para aprenderem eficazmente, diferentemente dos demais alunos. Então, ele precisa de um mediador, como qualquer outro ser humano, mas não diferente dos outros, como qualquer outro ser humano, tá? Então, a letra A é uma questão, de certa forma, até muito simples, né? A 14ª, então, é uma discussão mais conceitual na perspectiva do currículo, né? Na perspectiva das discussões de conhecimento e currículo, tá? E ela tem uma questão aí, ela é uma questão um pouco mais complexa, porque ela vai falar da pós-modernidade, mas a opção dela é moderna, tá? Então, ó, a pedagogia deve se reposicionar contemporaneamente em relação a seus adversários ideológicos como o ideário chamado pós-moderno, a fim de se sustentar como herdeira das promessas da modernidade. Então, porque a pedagogia ela veio como uma perspectiva de organizar o pensamento humano, de pensar o conhecimento escolar na perspectiva da cultura, na perspectiva de uma ordenação. Isso foge um pouco do ideário pós-moderno, que é de uma liberdade, que é de não estabelecimento de uma normativa. E a pedagogia, por si só, ela instaura normativas, né? Então, aqui é para assinalar a opção que indica o que mantém essa filiação com o quê? Com a pedagogia moderna, com a pedagogia enquanto normatizadora, né? A pedagogia enquanto uma ideia que contrapõe a pós-modernidade. Então, é uma questão que foi um pouco mais difícil, mais complexa, mas aí, porque eu tenho ali 3 opções que são de um pensamento pós-moderno, e eu tenho uma única opção que é muito legítima daquilo que a gente chama de pedagogia moderna, que é a ideia da normatização, né? Então, ó, o questionamento das verdades universais e a valorização da diversidade de ponto de vista. Essa ideia é uma das ideias pós-modernas, né? Então, não ter nenhum vínculo com uma ideia específica, não ter nenhum, e permitir uma total liberdade de pensamento, de concepção, né? Sem nenhum estabelecimento de uma ordenação. A crença na capacidade da educação de desenvolver indivíduos autônomos por meio da razão. Então, essa é uma perspectiva que alinha a pedagogia, seja ela moderna, né, principalmente moderna. Então, a ideia da pedagogia é desenvolver indivíduos autônomos por meio de um pensamento, por meio do desenvolvimento do conhecimento.
O abandono de grandes narrativas que dão um sentido universal para a sociedade e para a escola. Então, esse abandono de grandes narrativas, a pedagogia ainda não dá conta. A pedagogia ainda trabalha com a ideia de clássicos, com a ideia de pensadores, com a ideia de conceitos fundantes, né? A desconstrução dos valores fundamentais que dão a base a instituições e práticas escolares. Pelo contrário, a pedagogia ainda reforça valores muito humanísticos, ainda reforça concepções e atos que se alinham a isso, né? Então, portanto, a 14, de fato, é a letra B, tá? Vamos, então, para a 15ª. Aqui vem, né, uma discussão. A 15ª também, ela, na perspectiva que a gente coloca, ela é uma questão que foi um pouco mais complexa, porque ela tem um texto que vai falar do ensino das habilidades, vai falar da importância do contexto, né? Mas ela vai fazendo isso num contraponto. Então, ela fala que o ensino de tópicos e habilidades específicas, descontextualizado, ele dificulta a generalização, né, ou a compreensão mais geral. Além disso, ela é desestimulante, né? A autora, a Maria Isabel, vai falar que isso causa desestímulo, né? Aquele conhecimento fora do contexto. E aí vem, o texto acima apresenta uma crítica a um determinado ideal de educação. Em resposta a esse ideal, foi proposta uma educação caracterizada pelo ensino que parte da transmissão dos princípios globais e abstratos de cada campo, não, até porque ele está falando justamente da importância da ideia de globalidade, não de campos separados, né? E não é transmissão também. Construção do conhecimento baseado na aquisição de competências especializadas, não, ele está fazendo uma crítica à ideia do uso apenas das competências especializadas. Método de apreender cada elemento de um campo de saber antes do esquema geral, não, eles estão fazendo uma crítica a essa ideia da especialização para chegar no global. E aí vem a letra D, né? Aprendizagem que interrelaciona os conteúdos em um todo orgânico. Então, a ideia de que essa generalização é importante para a compreensão do todo e depois ir para a parte, né? A 16 também bastante conteúdo na perspectiva da pedagogia, né? Então, a 16 trabalhou aí com a corrente chamada crítico-reprodutivista, que a gente tem o Bourdieu, né? O Pierre Bourdieu, como alguém que vai discutir a questão da cultura e da reprodução, né? O capital cultural. A gente vai ter o Althusser falando da escola como aparelho ideológico da escola. Então, essa corrente crítico-reprodutivista, a gente vai ter aí autores importantes dizendo que a escola reproduz o que a sociedade discrimina. Então, a sociedade é discriminatória, a escola é discriminatória, as ações dentro da escola também são discriminatórias. Então, eles vão muito nessa questão. Então, essa corrente, né, ela tem como premissa, né, essa pergunta, né, que as escolas têm como característica intrínseca uma função de transformação das condições sociais, não, nessa perspectiva, a gente vai entender que é justamente o contrário, né? Então, o crítico reprodutivista acredita que não há muita transformação, quem acredita muito na transformação são as libertadoras, as libertárias, né? As emancipatórias, como do Paulo Freire, a crítica social dos conteúdos, como do Libânio, que vão acreditar na ideia de que a educação, a escola, ela transforma as pessoas e o meio. Funcionam como meio pelo qual o Estado produz cidadãos participativos em uma sociedade mais justa, é o contrário, meio pelo qual o Estado reproduz as desigualdades, comporta uma heterogeneidade que impede uma teoria geral, é o contrário, comporta uma homogeneidade, uma padronização, sujeitos ali que vão definir os seus modos de vida como mais adequados, tá?
internalizam as ideologias, relações de poder e as desigualdades que conservam a estrutura social. Por isso, elas são chamadas reprodutivistas, ou seja, elas conservam as desigualdades e aquilo que está colocado na sociedade como igual. Então, a ideia de que a escola, para o pobre, ela vai se voltar para a permanência desse pobre dentro do espaço escolar, né? A permanência de desigualdade, até porque a escola reproduz a reprovação, que é um instrumento de desigualdade, tá? A 17 fez um alinhamento, né, entre letramento, empoderamento, direito de aprendizagem, como uma perspectiva do direito humano. Então, isso se explica pelo fato de que o letramento e a formação crítica permitem ao indivíduo uma participação mais plena na sociedade, ou seja, a partir do momento que eu reconheço os diferentes textos, que eu sei lidar com os diferentes textos, que eu tenho capacidade de uma leitura crítica, realmente eu vou ter uma participação mais ativa na sociedade. Mas vamos ver por que não são as demais, né? Ou se a letra A aí está errada. Os indivíduos mais escolarizados estão protegidos por um número maior de direitos humanos? Não existe isso, né? Os demais direitos são os mais basilares, né? Que é básico diante do caráter suplementar do direito à educação. Não é um caráter suplementar, é um caráter integrativo, é um caráter prioritário. O acesso à educação é algo que apenas países desenvolvidos podem garantir à sua população? De jeito nenhum, né? A gente tem que pensar na educação como um grande direito humano universal, internacional, tá? Então, o 17 é a letra A. A 18, né, ela traz aí uma questão da palavra cosmopolita, que deve ter pegado muita gente, né, que a ideia cosmopolita, né, aquela questão mais geral, mais diversa, mais plural. Então, o diálogo intercultural na diversidade, na pluralidade, naquilo que cada um de nós vai trazer como um elemento importante para a constituição desse espaço, né? E aí o conceito de diálogo intercultural cosmopolita, ou seja, diverso, oferece subsídios para pensar o acolhimento da diversidade na escola. Segundo o trecho apresentado, a expressão correta dessa perspectiva é celebração de todo tipo de manifestação que venha a se expressar no ambiente escolar. Então, a gente pensa em celebrar a manifestação cultural ou vivenciar a manifestação cultural. Porque celebrar vai muito entrar naquele eixo da festa. Eu vou fazer uma festa cultural, eu vou fazer uma mistura de festas, mas eu não faço nenhuma discussão, eu não convivo, né? Eu não vivencio, então eu apenas celebro. Então, a letra A não está errada, mas ela não é boa. Então, a gente vai ver as outras opções. Criação de um ambiente aberto à expressão e que favoreça o debate crítico sobre os modos de vida. Então, aí sim. Então, a diversidade na escola não é para dizer o que é bom ou o que é ruim, mas eu tenho que permitir essa convivência diversa numa perspectiva também dialógica, numa perspectiva reflexiva. Então, a B ela aponta para uma situação mais adequada. Priorização das expressões culturais não ocidentais sobre... Não tem nada a ver, né? Se eu priorizo uma coisa ou outra, eu não estou permitindo diálogo intercultural. Proteção das identidades culturais dos alunos contra interferir. Nossa, sem chance, né? Então, de fato, é a letra B, tá? É criar um ambiente aberto que isso possa proliferar, assim como prolifera na sociedade, mas sem preconceito, né? Num diálogo aberto também. Essa daqui é muito tranquila, né? A questão, por exemplo, do professor no século XXI, né? Então, a gente vai pensar que este professor está alinhado a essa informação, ele está alinhado a uma formação que precisa que ele se adeque, né? Adeque a novas formas e acesse a informação, ele compreender que hoje as informações estão aí, mas que ele é tão importante, mas como um grande mediador, portanto, para ele ter esse diálogo, ele vai precisar
também se adequar suas práticas a essas novas possibilidades. Então, a 20ª já entra dentro da categoria, dentro do tópico, né, processo de ensinar e aprender. Aí a 20ª aí traz como a questão da base nacional, e o tema central aqui é a consciência fonológica na alfabetização. Então, ela é entendida como método? Não, consciência fonológica não é método, é desenvolvimento de uma capacidade. Então, a consciência fonológica é uma capacidade humana, tá? Então, está errada a letra A. A percepção dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores, como as sílabas, as palavras e etc. Então, a letra B, ok. As relações simples estabelecidas entre a variedade dos fonemas da fala e as letras escritas do português no Brasil, não é só a perspectiva de letra, a nossa fala ela é silábica, né? Então não é só simplesmente uma variação de letra. A noção de quantidade e variedade de língua oral escrita no português no Brasil durante a etapa da ortografização. Essa estaria certa se fosse pós-alfabetização, mas aqui a gente está falando na alfabetização. Então, é a letra B que é a resposta correta, tá? Vamos para a 21ª, da questão dos multiletramentos, né? Então, tem um texto lá que fala dos multiletramentos, e aí é para analisar as afirmativas, né? E é um texto que vai fazer um pouquinho dessa relação, dessa explicação do que é o multiletramento, como é que isso vai surgir dentro dos nossos espaços, né? E aí vem a pergunta sobre o multiletramento. Então, esse texto explicou o conceito, isso é interessante, para a gente compreender a diferença de letramento e multiletramento, apesar de que hoje, na perspectiva prática, o letramento é facilmente substituído pelo multiletramento, que é a questão dos diferentes gêneros textuais que circulam nas tecnologias digitais, né? Então, de acordo com a visão de letramento, embasada na apreensão de regras e sua aplicação de maneira correta, a prática de multiletramento requer uma metodologia específica. Bom, está tudo errado, né? Até parei de ler. Então, uma visão embasada na apreensão de regras, não. O letramento são práticas sociais de leitura e escrita e que têm regras muito modificadas pelo próprio percurso histórico de cada gênero textual. Então, não existe uma regra fixa dentro da perspectiva de práticas de letramento, como a gente tem regras gramaticais e ortográficas. Nas práticas de letramento, a abordagem ela é histórica, né? Então, às vezes, um determinado texto se apresentava 10 anos atrás de uma forma, hoje de outra forma e assim por diante. Uma das propostas da pedagogia dos multiletramentos é o letramento multivisual, que está relacionado à manipulação de diferentes modos semióticos. Então, semióticos é a compreensão. Na verdade, a pedagogia dos multiletramentos não é só letramento multivisual, né? A gente não pode concentrar a atenção num único aspecto, porque eu vou estar limitando. Então, o letramento ele envolve multivisual, mas ele envolve muitas outras coisas. E não está relacionado só à manipulação de modos diferentes de compreender, mas de diferentes modos de fazer determinados textos, de construir determinados textos, inclusive usando o áudio, o vídeo, né? Usando diferentes aplicativos, usando diferentes formas, né? A questão do multiletramento é que eu tenho a questão das palavras, mas eu tenho também uma diversidade de recursos que fogem só da perspectiva visual, né? Sonora é muito importante, né? Os vídeos, por exemplo, eles possuem questões de compreensão e sua adequação a essa estrutura que não é só multivisual, né? Então, também é falso porque está limitando ali a questão multivisual. Os textos trabalhados na perspectiva do multiletramento são interativos, colaborativos, híbridos, por isso não é só multivisual, né, fronteiriços, propiciando ao aluno uma postura crítica em relação à aprendizagem. Ok.
Então, o multiletramento, ele é interativo, ele é colaborativo, ele é híbrido, ele é fronteiriço, ou seja, nem sei se tem fronteiras, né? Ele, na verdade, não possui fronteiras, ele é aberto. Então, é a letra D, FFV, né? Falso, falso, verdadeiro, tá? A 22ª, ela é uma questão que trouxe, né, uma situação, o que é muito bacana também, trazer a situação para o pensamento. Então, ele traz lá uma questão de produzir, planejar, né, em colaboração com os colegas, dentro da perspectiva de gêneros, e para que o aluno desenvolva habilidade descrita acima, que foi retirada da base nacional, alguns aspectos precisam ser considerados pelo professor no planejamento das atividades. Então, ali é uma habilidade que foi tirada da língua portuguesa, trabalhando a questão de escrita coletiva, né? Escrita com o colega. Então, a gente vai ter, por exemplo, lá, contextualizar o conhecimento escolar a partir de situações sociais significativas para os estudantes. Então, isso leva ele a planejar e produzir com o colega? Sim, né? Propor procedimentos para reflexão sobre a língua com fundamento de tratamento de... Então, isso de produzir e planejar gêneros textuais faz com que ele tenha um procedimento de reflexão no tratamento didático, né? O que é isso? O que é tratamento didático, né? É muito estranha essa. Propor procedimento para reflexão sobre a língua com fundamento, não. Reflexão sobre a língua no uso que fazemos da língua, e não no tratamento didático, né? Como se você vai fazer uma abordagem que é da gramática ou da ortografia. Propor prática de leitura escrita e outras atividades didáticas que articulem planejamento e produção escrita. A terceira é a melhor de todas, né? Então, à medida que eu proponho prática de leitura e outras, que articulem o planejamento e a produção de escrita. Então, é a letra A, né? 22, letra A. A 23ª é a mesma coisa, né? Seguiu o mesmo padrão. Então, apresentou uma situação, um problema envolvendo ali a questão do trabalho na horta, dentro de uma escola, né? Como que isso foi feito. E aí, esses textos eu não vou ler, mas lá na prova eu espero que você tenha lido com atenção, porque pode ter te ajudado, sim, porque são questões de análise prática, né? Análise de estrutura didática. Então, aí, a 23ª, então, tá. Assinale a opção que apresenta os princípios que nortearam as práticas pedagógicas do projeto mencionado. Então, um projeto que envolve o aluno é protagonista, né? Lá está falando de toda essa construção bem dialógica, né? Bem na perspectiva contextual, teórica e tal, que inclusive Belo Horizonte está contribuindo, né? Então, contribui para a formação do aluno, tornando comprometido com o meio ambiente, incentivar a importante economizar água potável e reconhecer aspectos ecológicos que promovam a tecnologia e as instituições sociais que respeitam, cooperam e apoiam a capacidade da natureza de manter a vida. Então, aqui não está falando do uso da água em si, né? Não, está muito mais na perspectiva da plantação, dos ciclos, né? E não da água. Observar e explorar a horta, desenvolver registros com diferentes linguagens, degustar o alimento produzido, compartilhar a iniciativa com outras escolas da rede que promovam projetos socioambientais. Então, até observar, explorar, desenvolver registro, ok. Só que a ideia é compartilhar a iniciativa com outras escolas da rede, isso não está muito presente lá no relato, né? Nessa perspectiva. É uma questão, é uma opção que não está errada, mas ela também, vamos ver se tem uma outra melhor, tá? Promover a alfabetização ecológica por meio de contextos que ajudem a desenvolver comportamentos que levarão ao respeito e amor pela natureza, a compreensão dos limites de desmatamento, problemas com descarte de resíduo e que precisam ser adquiridos para o bem-estar de todos. Então, há uma preocupação ali com a alfabetização ecológica, mas há uma preocupação muito maior, que é muito visível no relato, da questão do como que eles podem agir no tempo e espaço.
né, dessa ação do tempo, né, das condições do tempo. E aí, vamos lá, então a C e a B não estão erradas, mas trabalhar os princípios da ecologia, oferecer contato direto com os processos de natureza, vivenciar as diversas relações ecológicas e acompanhamento dos seres vivos. Essa é a frase diferencial. Então, quando ela coloca lá os meses, e eles vão acompanhando esses meses, vão acompanhando a estrutura, ela está muito mais acompanhando esse desenvolvimento, para as crianças e compreenderem que existe um ciclo. E a única opção que fala disso é a letra D, né? Porque ela vai colocar isso, assim, de como é que o primeiro plantio, no mês de julho, como que isso foi? Depois, em agosto, como que aconteceu? Então, existe um percurso de tempo ali do desenvolvimento que é próprio, né? Então, a B, a C não estão erradas, mas a melhor resposta aqui é aquilo que eu sempre falo, né? FGV às vezes coloca assim, todas estão corretas, ou nesse caso a primeira não, porque não fala da questão da economia de água, mas tem uma que é melhor, e aí essa D é a melhor porque vai essa ideia de acompanhamento dos seres vivos, dentro dessa ideia de que existe um ciclo ali, que existe um momento, que existe nessa perspectiva. E a C, por exemplo, vai falar de descarte de resíduo, isso não aparece, né? Então, a letra D é que está um pouquinho mais completa nesse processo, tá? Uma questão que merecia uma leitura mais detalhada, na perspectiva de quem fez a prova, e a gente entende que ficou uma questão muito extensa e acaba que, né, às vezes uma pessoa vai ler um pouco mais rápido, tem o desgaste ali do tempo, né? A 24ª, ela é um pouco mais polêmica, tá? Porque tem diferenciadores ali de conceito, então ele vai falar da aprendizagem da língua escrita, que é a alfabetização e letramento, assim como a prática pedagógica, né? Aprendizado da questão, né? Existe ali um texto que foi tirado, inclusive, do documento de Belo Horizonte, e aí, de acordo com o documento elaborado pela Secretaria, a progressão das aprendizagens em alfabetização e o letramento na língua portuguesa ocorre a partir de alguns elementos. Quais elementos são? Primeiro de tudo, né, gêneros textuais e seus temas escolhidos para cada ano de escolaridade. Então, os gêneros textuais dentro daquilo que a Base Nacional propõe, que são os campos de atuação, principalmente vida cotidiana e artístico-literário. Graus de autonomia, ou seja, ele dá conta de ler sozinho, ele não dá conta de ler sozinho, ele precisa de uma interferência, e então, dependendo do grau de autonomia, eu vou ter ou não a mediação docente. Se ele é uma criança, se eu estou com uma turma que a maioria não lê, o educador tem que ler, né? O mediador, o professor tem que ler. Então, é importante associar não gênero textual, o gênero textual ao grau de autonomia desse leitor e escritor, né? Então, a letra A nos aponta para uma afirmativa mais correta. Extensão textual, não. A ideia de que eu vou olhar só o tamanho do texto, não. Nessa prova mesmo, a gente viu que tem questões com uma frase só, que é extremamente complexa, né? Lá da língua portuguesa. Tem gente que pediu, inclusive, que preferia que fosse texto, e não uma única frase que gerou mais... Então, não é a extensão do texto. Uma charge, por exemplo, uma criança de primeiro ano precisa de muita mediação do adulto. E às vezes tem uma frase só. Não é o tamanho do texto que é importante, mas o contexto, né? A análise que esse texto traz. O desenvolvimento psicomotor, não vamos... Isto é um elemento importante, mas dentro da perspectiva da alfabetização e letramento, se ele vai escrever em cursiva, em caixa, letra bastão, isso não importa. Dentro da perspectiva da alfabetização e letramento, isso é um mero detalhe. Condições socioemocionais dos educandos em relação à aprendizagem, não sei em que isso altera, mas o problema maior aqui são os conteúdos. A gente não trabalha com conteúdo desde as proposições curriculares lá em 2010, 2012, quando elas foram refeitas. Desde lá, Belo Horizonte não trabalha
com a ideia de conteúdo, mas sim de habilidades e competências. Portanto, eu tenho que verificar gêneros textuais com os temas que são mais adequados para cada ano e o grau de autonomia, ou seja, eu vou definir se vai ter ou não a mediação de um leitor ali mais experiente, tá? Então, é a letra A. Agora, a 25ª, né, ela é uma questão que ficou muito grande, mas dentro dessa perspectiva ela não é complexa, porque ela traz situações das proposições curriculares de BH, quando coloca, por exemplo, o que é introduzir, o que é retomar alguma coisa, o que é trabalhar, o que é consolidar, né? Dentro dessa abordagem, deixa eu ver se eu deixo a questão completa aqui. E aí tinha que relacionar uma com a outra, né? E aí tem duas que são um pouco mais complexas, mas pela diferenciadora a gente consegue perceber dentro dessa perspectiva aí dessa construção, tá? Então tem lá, ó, é a fase que objetiva compor um quadro das aprendizagens que será tomado como referência para a comunicação, ou seja, encerramento. Tá? Então, eu estou falando de encerramento, eu estou falando de consolidação. Que aqui, ó, tomado como referência para a comunicação com as famílias e a comunidade, né? A continuidade. Então, eu estou falando de habilidades que devem ser consolidadas. Então, começa com a letra não, perdão. Numeral 4. Por que não é introduzir? Porque eu estou tomando como a comunicação. Essa palavra comunicação nos remonta à ideia de uma finalização. Quando que eu comunico? Principalmente para dar continuidade, quando eu estou encerrando alguma coisa, ou quando eu estou findando alguma coisa, pelo menos que eu sei que vai ter que ser retomada, que eu sei que depois tem que ser, talvez, aprofundada em termos de progressão, mas eu retomo depois. Mas, neste momento, eu estou fazendo o quê? Uma consolidação. Então, a única que tem 4 aqui é a letra C, né? Então, ó, é a capacidade que muitas vezes depende de conteúdos e de procedimentos, perdi a leitura aqui, que foram aprendidos na própria escola quando o desenvolvimento de outros. Então, eu tenho que tentar ver de onde, qual o conhecimento prévio, se já conhece ou não a ideia do diagnóstico, da introdução. É a fase em que os processos avaliativos são fundamentais para o que o professor define as intervenções, ou seja, eu vou trabalhar, eu vou aprofundar e que tarefas eu vou executar. É a fase que promove uma ampliação das capacidades, então ele retoma, né? O que é retomar? Não é revisar, né? As proposições curriculares BH vai dizer retomar não é revisar, retomar é de que ponto de partida eu vou para ampliar, cada vez mais ampliar. Então, portanto, é 4, 1, 3, 2 e 2, né? Então, essa daí estava tranquila porque tinha uma opção só. Essa daqui, a 26ª, né? Então, sobre o processo de alfabetização, segundo a base, analisa as afirmativas. Devem ser formuladas propostas que favoreçam a reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, isso é alfabetizar, certíssimo. Então, lembrando que aqui a gente está falando de processo de alfabetização e não de letramento. Então, esse está corretíssimo. O texto deve ter centralidade e as práticas sociais de leitura devem ser trabalhadas. Então, a alfabetização tem que acontecer por meio de texto. Não existe nenhuma proposta na base nacional, nem nas proposições de Belo Horizonte, com a questão dos métodos tradicionais, né, que trabalha fonemas, sílabas, nada, mas o texto é central para o trabalho com a alfabetização. Devem ser estimulados o conhecimento do alfabeto e a consciência fonológica. Então, aqui tem um problema que é a palavra estimulado, né? Eu acho que o mais adequado é a questão que a gente fala da mediação, né? Da interação, essa é a palavra que eu quero, mas não está errado, não está desconsiderando os outros, mas devem ser estimulado o conhecimento do alfabeto e da consciência fonológica, mas não é só isso de jeito nenhum, né? Então, 3 aí não é só isso, mas também não está excluindo nenhum outro.
não está dizendo que devem ser apenas, né? Está dizendo que devem ser estimulados esse. Acho que caberia aí, entre outros, né? Lógico, é evidente, mas também não causa... Muita gente quer que... né? Algumas pessoas pediram para anular por causa disso, mas aqui não está dizendo que deve ser somente isso. A gente tem ciência e consciência de que não pode ser só isso, mas ele está citando 2, tá? Eu acho que ficaria mais bonitinho se tivessem colocado lógico e evidente, mas era para justamente confundir vocês, tá? Vamos, então, para a questão específica aqui de linguagem, códigos e suas tecnologias. E aí começa, né, aquilo que a gente falava, uma única frase para pensar sobre. E aí uma única frase que traz elementos para pensar. Não é mal este costume de escrever o que se pensa e o que se vê, e dizer isso mesmo quando se não vê nem pensa nada, né? Essa é uma frase, né, uma das tarefas do professor, o hábito da escrita no estudante, mesmo que ele não tenha nada para dizer nem nada para pensar. Ele não quer falar sobre aquilo, mas está lá o professor pedindo para ele falar. Neste caso, a escrita é ensinada para organizar e tornar mais claros os pensamentos. Não, porque está falando, inclusive, que às vezes a gente escreve até para não pensar em nada. Fazer possível interação, não está falando de interação social. Dar voz às experiências de vida. Não é mal este costume de escrever o que se pensa e o que se vê. Então, é o que eu penso e o que eu vejo. E dizer isso mesmo quando não se vê e nem pensa nada, ou seja, a sua imaginação, né? Então, a letra C é dar vida à experiência de vida. Criar uma forma de expressão pessoal também não está muito interligado, né? Então, a 31 é a letra C. A 32. A língua humana é cabal para dizer o que se passa no espírito. O povo adora Machado de Assis aqui, né? Mas é incapaz de dizer o que vem do coração. A língua humana é cabal para dizer o que se passa no espírito, mas é incapaz de dizer o que vem no coração. Assinale a opção em que o mesmo pensamento aparece. Essa foi uma questão que eu achei muito lacônica, né? Uma explicação assim, por que a gente está dizendo a língua, né? A língua ela expressa por palavras. Então, quando a gente fala de linguagem, a língua pertence a um processo de linguagem. Mas a língua humana não é. A língua humana por exemplo, a nossa língua é a língua portuguesa, né? Então, única opção que vai falar de palavras é a A e a C. O resto vai falar muito dessa abordagem de linguagem geral, mas aqui ele está muito claro sobre essa ideia de que palavras é o processo, né? Então, as palavras do dicionário não possuem tons individuais, mas são universais. Então, às vezes, né, uma ideia de que você precisa ter uma noção, a língua vai falar aquilo que está, mas não vem do coração, mas a palavra que são expressas no dicionário, elas não trazem isso que vem do coração. Muitas vezes você quer expressar um sentimento e fala assim, mas me falta palavras. É um pouco isso, né? Mas eu acho que é uma questão que, na minha opinião, não cabe recurso, mas foi muita forçação de barra, assim, nessa perspectiva da interpretação, né? Porque a B, por exemplo, uma linguagem diferente, uma visão sentimental, não está falando de linguagem, está falando de língua, né? A linguagem é algo muito mais amplo. Quando todos os outros meios de comunicação falham, tente as palavras. Não é disso, é pelo contrário, né? Ele vai dizer que não tem palavra, às vezes, que é suficiente para retratar o que vem do coração. Então, é o contrário, né? Uma coisa escrita sem liberdade não pode ser senão regular ou mal. Está nem falando disso. Então, eu marquei a letra A nessa perspectiva e depois eu conferi no gabarito realmente a letra A, mas por uma questão bem lógica de que a nossa língua não é capaz de expressar tudo o que a gente sente.
E em muitos momentos a gente fica sem palavras, em muitos momentos a gente fala, não sei o que dizer, estou sem palavras. Então, puxou um pouco essa frase neste contraponto. Que a língua pode dizer o que se passa, mas nem tudo é capaz de dizer. Então, as palavras, elas possuem tons individuais, não individuais, nem todas as palavras a gente consegue, nem todas as situações a gente consegue expressar. Mas é isso, né? Ficou muito, muito aberto para uma interpretação, né? Subjetiva, assim. Não tem uma explicação muito clara, tá? A 33, né, vai falar a 33ª, vai falar desse traço de oralidade. Então, é um pouco buscar uma frase que tem ali um teor, né, uma escrita que lembra a nossa fala, que lembra o modo como a gente fala, tá? E que não é uma escrita formal. Então, se eu pegar a primeira, tá ok, toda formal. Ó. As ideias são como filhos errantes. Aparecem quanto menos se espera. Então, não tem traço de oralidade nessa fala. Está extremamente correta na perspectiva gramatical. Uma frase é pura enquanto está sozinha. Logo, a seguinte, tira ali alguma coisa. Ninguém fala assim, né, gente? Ninguém fala. Escreve, mas não fala. O amor é mais precioso que a vida, e a honra mais preciosa que o dinheiro. Mais preciosa que ambos é a palavra. Olha que linda essa frase, né? Totalmente gramatical. Em minha vida profissional, é assim que a gente fala, né? Em minha vida profissional, então a gente fala, na minha profissão, preferi sempre um breve comentário. Primeiro, né? Primeira pessoa, então uma frase de primeira pessoa que remonta a traço de oralidade, tá? Se não tivesse o traço de oralidade, ela seria escrita. Na vida profissional, pessoas preferem um breve comentário do que uma longa, há uma longa deliberação, do que não, né? Há uma longa deliberação, tá? Então, aí foi muito fácil essa questão, eu acho, nessa perspectiva da busca, toda hora cai aqui meu negócio, 14. Essa, a 34ª, essa eu achei muito tranquila também, eu achei muito bacana, diferente da educação infantil, que eles colocaram uma questão muito louca de literatura lá, muito remontando a história. Vocês tiveram muita sorte com a questão da literatura aqui, que é pela lógica, né? Então, ó, muitas pessoas acreditam que as histórias são contadas para colocar as pessoas para dormir. Eu conto as minhas para acordá-las. É linda essa frase, né? Neste caso, a função da literatura seria o quê? Gente, é lógico. Eu não quero que ninguém durma com a minha história, eu quero que a minha história marrete a sua cabeça. Então, eu quero que construa o quê? A conscientização, né? Não é para se divertir, não é para iludir, não é para instruir, é para consciência. Por isso que eu quero que você acorde, né? Então, ficou muito tranquila, muito fácil. Essa 35ª também trabalha com a ideia de algo da escola, né? Como é que você faria se você estivesse lá na escola? Então, enquanto a interpretação de texto procura decodificar seus significados, a compreensão procura mostrar como os significados... É um enunciado, assim, um pouco discutível, tá? Mas interpretar e buscar a localização de informação, enquanto compreender é um alicerce acima, é uma progressão de aprendizagem acima, porque demanda o contexto, demanda você perceber outras coisas. E ali eles estão querendo o quê? Né? Colocar uma frase, que eu adoro essa frase, assinala a questão que está no terreno da compreensão e não da interpretação, em relação à frase. Então, para manter a forma, sigo uma dica da minha avó, quer dizer, desde os meus primórdios. Tomo café da manhã como rainha, almoço como princesa e janto como mendigo, né? Então, qual das opções ali em que eu vou trabalhar com a compreensão e não com a mera localização de informação? Então, qual o valor semântico da preposição? Então, isso é uma localização simples. Eu vou lá identificar o para, qual é o valor da preposição para? Isso é uma mera interpretação, mera localização. Por que o autor da frase incluiu a avó do texto? Então, eu estou fazendo uma inferência. Por que ele usa a avó? Então, uma discussão de inferência, de dedução, de articulação, de análise,
contextual é uma compreensão e não uma interpretação. Né? O possessivo minha é mera localização. Rainha, princesa mostram uma gradação? Também é mera localização, tá? Então, é a letra B. A 36ª, então, tem um texto tirado lá do livro da Magda Soares sobre letramento, não vou ler o texto, uma questão muito simples, tá? Eu achei essa questão muito, muito simples também, porque era só voltar lá no texto, né? Só voltar no texto. E aí está dizendo, sobre a estruturação desse segmento textual, assinale a afirmativa que não está de acordo com a sua composição. Então, o primeiro parágrafo indica a etimologia da palavra letramento, é exatamente isso que está lá no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, há informação sobre a estruturação do letramento na língua inglesa e portuguesa? Exatamente. O segundo mostra a razão de surgimento do neologismo chamado letramento, é o que ela vai explicar. Nesse cenário, o letramento surgiu para atender uma nova realidade social, então está ok. Então, a definição de Magda mostra o percurso do aprendizado da alfabetização, não, né, gente? Está falando do letramento o tempo todo, por que essa alfabetização veio cair aqui, né? Para confundir vocês, para confundir as pessoas, não vocês, que acham que a alfabetização e letramento ainda é a mesma coisa. Então, a 36ª também achei muito fácil, era só ler. Não vou usar e explicar nada da matemática aqui, pura. Tá? Essa daqui, então, vou para Ciências da Natureza e suas tecnologias. A questão 40, muito fácil, né, gente? Lógica, é todo ensino fundamental, então, que é uma questão que a gente até trabalhou muito, né, da questão lá do letramento matemático e tal. Vamos para Ciências da Natureza. A 43 foi muito fácil, né? Era só pegar lá o arroz, a batata, o milho e a mandioca e entender que é um amido, então não é proteína, não é lipídio e nem é fibra. Então, a gente sabendo que arroz e batata é amido, matava essa questão aí muito fácil. Essa questão 44 eu achei muito bacana, também muito fácil, porque trazia os conceitos e umas coisas meio que absurdas nos conceitos, né? Então, por que que a letra A é compostagem? Que é o conceito, o único conceito que está certo. Então, vou pegar B, C e D, por que que não está certo? Ó, consumo responsável não tem a ver com reutilização de material, tem a ver com a escolha como consumidor. Né? Será que eu tenho necessidade de trocar material o tempo todo, celular todo ano? Então, é um consumo responsável, antes de comprar alguma coisa, pensar duas vezes. Você realmente precisa desse produto? Esse produto realmente precisa ser substituído neste momento? E não a perspectiva só da reutilização, tá? Que aí, no lugar de consumo responsável, acho que caberia muito mais a reciclagem mesmo, tá? A reciclagem é um processo para redução de resíduos descartados? Não. A reciclagem é para evitar o resíduo. Então, o que que eu reciclo, né? Eu reciclo aquilo que eu vou poder fazer vamos explicar de outra forma, né? É aquele resíduo que eu descarto e que se transforma em outro produto, que se transforma em outra matéria-prima. Então, a reciclagem, ele é um processo não para redução dos resíduos, mas para transformação em outros resíduos, tá? E não para isso. Aqui seria, neste caso aqui, é a reutilização, tá? É a reutilização. A incineração é a forma mais adequada para o descarte de resíduo de equipamento? Nunca, pelo contrário, né? O descarte eletrônico é o reaproveitamento que é o mais adequado e não a incineração. Então, a compostagem, que é a técnica que depende da ação de fungos e bactérias para transformar substâncias orgânicas em substâncias mais simples, né? Então, ali é a letra A. Essa aqui foi muito interessante, mas tinha que lembrar, né, que a nossa Terra anda de oeste para leste e não de leste para oeste, né? Então, é lembrar que o Sol, que o eixo gira em torno do seu eixo, a rotação gira em torno do seu eixo de oeste para leste, tá? Então, letra C, né?
letra C, porque vai girar em torno do oeste para leste. Então, o Sol se põe ali no oeste para leste. Essa daqui foi um pouco mais complexa, né? Maldosa até, é um conceito de química, mas aí tem uma coisa aqui que a gente pode buscar como apoio, que é o líquido incolor. Então, existe um líquido aí, quando eu fui fazer essa questão, eu imaginei o seguinte, eu tenho um líquido incolor, uma água sanitária, por exemplo, que é um líquido incolor. E esse líquido incolor, ele foi para uma temperatura e saiu de X e aumentou, houve uma mudança de estado. Ele estava líquido e passou, por exemplo, para gasoso, aumentando em 5 graus. Então, aumentando em 5 graus de temperatura, ele foi de líquido para gasoso. Então, que aqui está dizendo, ó, no início da mudança de estado e ao final da mudança. Então, ele estava em X e foi para 5x, então, imaginei que ele estava líquido, como a positivo aqui, eu não imaginei que ele foi para sólido, que é gelo, né, por exemplo, eu imaginei virando um gás, porque é positivo, né? Houve um aquecimento e não um resfriamento. Então, nessa perspectiva, é uma substância pura? Não. O que é substância pura? É uma água, né? A água ali é uma substância pura, mas aqui eu estou falando de um líquido incolor. Então, eu deduzi que não era uma substância pura, era alguma coisa misturada. Essa mistura era homogênea, porém, ela apresenta mais de uma fase? Não, porque ela é um líquido incolor, então ele está inteiro, ele não apresenta mais de uma fase. É uma mistura heterogênea, pois apresenta mais de uma fase? Não. Não, também não. Então, os dois não seria. E, então, como é um líquido incolor, não é uma substância pura, que eu estou deduzindo que é um líquido incolor, que era uma mistura de alguma coisa, de substâncias. Portanto, é uma solução. Aí eu pensei logo na água sanitária, que é o que me veio na cabeça, de ser uma mistura que vira uma solução, que só tem uma fase, porque o líquido é incolor, e ele há uma variação de temperatura. Então, dava para fazer essa questão, mesmo não compreendendo muito bem química, pela interpretação, né? Pela interpretação da questão. Ciências humanas e tecnologias. Bom, nós temos um problema na prova de ciências humanas, né? Eu acho que a pessoa que produziu a prova não sabia que Belo Horizonte, ou não estava atenta, que Belo Horizonte não usa o currículo referência de Minas Gerais, mas nenhuma questão tem que ser anulada. Por quê? Porque a Base Nacional entrou no edital, né? Então não é uma coisa distante da própria Base Nacional, todas as questões estão em consonância com a base, e, de alguma forma, também dialogam com as proposições curriculares de Belo Horizonte. Então, nenhuma questão, apesar do enunciado ser currículo referente de Minas Gerais, merece ou precisa de um recurso, tá? Por causa dessa relação direta com a base. A primeira fala de cartografia, então, a primeira é o conceito de cartografia, o que é uma cartografia. Então, a letra A, uma representação detalhada e objetiva do espaço geográfico por meio de um conjunto de métodos, não. Não tem método ali, né? Não tem um método específico dentro dessa perspectiva cartográfica, né? Não tem método, tem símbolo, mas método não. É um campo de conhecimento da geografia, da linguagem precisa? Não, até porque a gente brinca, né, com os meninos de fazer mapa, estatística, instrumentos técnicos, não, que a gente pode, faça o mapa, faça o roteiro, o mapa da sua casa, né? Faça o mapa que você, da sua casa até a escola, o trajeto, eu quero lembrar essa palavra, o trajeto da sua casa até a escola, isso é cartografia, né? Então, ele é um campo da geografia, mas não é uma linguagem precisa. Ele tem bases matemáticas, mas não é essa coisa da linguagem precisa, não que a gente necessariamente é obrigado a trabalhar. É um sistema de código de comunicação que articula fatos, conceitos, sistemas conceituais que permitem ler e escrever as características do território. Então, ele é um sistema de códigos, ele vai ter lá legenda,
ele vai ter escala, ele vai ter frações de tempo, né? Ele articula fatos, conceitos e sistemas que permitem ler o território. Então, eu pedi para fazer um mapa do trajeto da casa até a escola, ali ele vai colocar uma igreja, um supermercado, então permite que eu veja na territorialidade desse caminhar como que ele trajeta. Uma linguagem que utiliza conhecimentos geográficos, ok, para entender a interação sociedade e natureza. Aqui, ok. Agora, exercitar o espírito de investigação é ótimo, né? Nada a ver. Então, é a letra C mesmo, nessa perspectiva mais geral, tá? A 48ª é muito bacana, né? A ideia desse livro, vale a pena vocês lerem, Futuro Ancestral, muito bonito, do Ayrton Krenak, como o Amanhã Não Está à Venda, né? Também são livros muito bons de serem lidos, até para a gente ampliar essa compreensão dos indígenas mineiros, né? Então, fica aí o meu convite para a leitura de vocês, a minha propaganda aí. São 2 livros que valem a pena de ser lidos agora. E aí, trouxe, né, o texto dele, que é muito bonitinho, muito bonito, muito significativo, da ideia do Rio Doce, né, que chama Uatu, e não Rio Doce, então ele tem um outro nome para a população indígena do Vale do Rio Doce ali. E aí coloca uma associação com a base nacional. Então, foi muito legal, que foi uma questão extremamente contextualizada, que faz essa abordagem de contexto, né? Então, assinale a opção que apresenta a habilidade da base sobre o tema, o sujeito e seu lugar no mundo que melhor se adequa ao relato do Krenak, a área de geografia. Identificar a diferença entre os variados ambientes em que ele vive, reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que o regem, não fala disso, né? Está falando de uma perspectiva de uma relação com esse rio, dessa relação amorosa, afetiva, desse rio que é vivo, né? Desse rio que faz parte da vida. Não é isso. Selecionar situações cotidianas que remetem à percepção de mudança, não. Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho, também não fala disso. Então, reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares, essa é a intenção aí deste texto. Na 49 também vai continuar falando lá do meu lugar no mundo, né, nessa unidade temática, que entra lá para a perspectiva das ciências humanas, e aí, com relação a essa unidade, é correto o que se afirma a abordagem dos jogos e brincadeiras possibilita o desenvolvimento de habilidades. Então, os jogos e as brincadeiras, contextualização, comparação, proposição de soluções, não. Então, errado aqui é isso, ó, tá? Então, é falsa. Os jogos e brincadeiras podem ser um tema gerador, um meio para se estabelecer ou ordenar outros temas, né? Então, jogos e brincadeiras podem ter um tema gerador e, a partir deles, gera outro tema. Investigar os jogos possibilita a criança conhecimento de si, das referências imediatas do ciclo. Isso é legal, porque estou falando no meu lugar no mundo, né? Então, eu estou falando deste lugar no mundo. A letra A, além dessa questão das proposições de soluções, não trata dessa unidade diretamente, pode, por exemplo, na educação física, aí casaria, a letra A estaria certa se fosse a questão do entendimento dos jogos e brincadeiras como uma estratégia de pensamento, né? Não é o caso. Então, a primeira está errada, a segunda e a terceira estão certas dentro da perspectiva meu lugar no mundo, tá? A 50, então, os fundamentos que sustentam o projeto da área das ciências humanas, né? Então, de novo, né, o currículo atual de Minas Gerais, enfim, a pessoa que fez não teve esse cuidado. Um dos principais objetivos da ciência é articular as manifestações culturais de tempos e espaços diversos, englobando o entorno cultural do estudante, forma histórica, social e política, propiciando entendimento dos costumes e valores culturais e que se alinham ao desenvolvimento das competências gerais. Não. Não só isso, né? Então, esse não é só... não é o principal objetivo, além desse, tem outros que são importantes,
E tudo tem que se alinhar às competências gerais do sujeito, tudo tem que se alinhar, tá? Não só as ciências humanas. Cognição e contexto são princípios essenciais, formados por circunstâncias históricas nas quais a diversidade humana deve ganhar destaque com vista ao acolhimento da diferença. Nesse sentido, deve estimular o aluno a desenvolver melhor compreensão do mundo. Então, a letra B, ok. As ciências humanas visam a formação de futuros pesquisadores, nem método de descoberta, não. Um pressuposto do ensino de ciências humanas é que o aluno possui um conjunto de concepções próprias de conhecimento que precisa ser legitimado pela escola, não. Tá? Então, está errada também. Então, a melhor é a letra B, que é um processo de conhecimento importantíssimo, que envolve a compreensão das circunstâncias históricas e temporais a que esse sujeito está implicado. Tá bom? Ficamos, então, por aqui. Espero que você tenha feito uma prova. Espero que esse comentário te ajude na compreensão daquilo que ainda não tinha ficado bem esclarecido para você. Um abraço, estamos torcendo assim para que você tenha um excelente resultado. Até mais, pessoal. Até a próxima.